Boa noite, pessoal. Aqui é o Felipe Alves, DBA, e hoje mais um tutorial para vocês. Vamos estar dando início aqui aos tutoriais sobre SQL Server. Isso mesmo, a gente vai falar um pouco de SQL Server por aqui também, tá? Primeiro vídeo de hoje, um tutorialzinho com pré-configuração, instalação do HBD, algumas pós-configurações e instalação do Performance Dashboard. Beleza, vamos aqui às nossas ferramentas e o roteiro. Ferramenta VirtualBox, a gente vai usar um virtualizador aqui naquela versão 5.0, Windows Server 2012 Standard Edition, tá? Microsoft SQL Server 2014, a versão Express. A gente vai fazer a instalação da versão Express, que a gente consegue baixar ela gratuitamente, e a versão do Performance Dashboard é a versão 2012. Nosso roteiro. Bom, o tutorial se chama Tutorial 1 em SSQL 2014, pré-configuração, instalação HBD, pós-configuração e instalação Performance Dashboard, que é composto de pré-configuração, aí fala um pouco dos discos, algumas boas práticas, e o .NET 3.5 Framework, vocês podem ouvir aí também chamado de .NET. Depois a instalação da HBD e uma pós-configuração, algumas coisas de memória e nos bancos. Por fim, instalação do Performance Dashboard. Bom, tem dois links aí, um para baixar o SQL Server 2014 Express e o Performance Dashboard 2012. Vou disponibilizar esses links na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá então. Bom, eu já tenho a minha máquina aqui criada com o VirtualBox, tá? E ela já está aqui. Eu não entrei no mérito de instalação do Windows, pois é coisa simples. O próprio Windows faz tudo lá quase que sozinho, então não tem segredo para instalar o Windows, beleza? Bom, vamos lá. Duas coisas que a gente tem que fazer aqui antes de instalar o HBD, tá? Instalar o .NET Framework, que você vem aqui no Server Manager e adiciona uma nova feature, Roles and Feature, tá? Bem intuitivo aqui, instalar o .NET Framework. Ele vai Roles and Features, ele abre essa telinha aqui pra gente, um sumáriozinho aqui, Next, deixa marcado ali Role Based Features Based Installation, primeiro lá mesmo, Next, deixa selecionado o server aqui, que é o nosso aqui no caso, né, para instalar, Next. Essa parte aqui é algumas roles que você pode instalar da instalação do Windows Server. Não marca nada, dá Next. E aqui está. Nas features, você marca o .NET.Framework 3.5. .NET Framework 3.5. Tá? Sem esse cara, você não consegue fazer a instalação do HBD do SQL Server. Marca lá. Se tiver alguma outra feature aqui que for de interesse para gerenciamento de rede, alguma outra coisa, marca aí, mas por SQL Server é só isso aqui. Marcou, dá Next. Aí ele avisa ali que vai fazer a instalação e dá um Install. E aí ele vai dar início aqui à instalação do .NET Framework. Vamos aguardar aí. Bom, pessoal,
finalizou a instalação aqui, tá? Da feature do .NET Framework. Feito isso, beleza. Pode dar um close aqui, fechar o Server Manager. Bom, e outro detalhe aqui em relação a disco, tá? A minha máquina eu criei um disco específico para cada parte da arquitetura do SQL Server, tá? E todos fora da unidade C, que é a unidade onde está instalado o Windows, tá? Isso aqui é uma boa prática, tá, pessoal? Não significa que em todos os ambientes vão ser dessa forma, mas o que eu recomendo sempre é fazer a instalação do SQL Server fora os arquivos de dados das bases fora da unidade C, tá? Quando for criar lá a instância, direciona para outra unidade que não seja a unidade onde está instalado o Windows, tá? Se tiver só um disco, particiona. Cria 2 partições apenas e coloca tudo que é de banco dos data files nessa outra partição, tá? Mas não coloca junto com a unidade onde está instalado o Windows. Beleza, eu fiz algumas subdivisões ali. Isso aqui seria um cenário ideal, tá? De uma instalação. Eu tenho ali a unidade F, que é a unidade de dados, onde vão ficar de fato os dados, os arquivos de dados dos bancos de dados, das bases de dados. Tem a unidade L dois pontos, que é onde vai ficar armazenado os logs das bases de dados do SQL Server. Criam ali a unidade T dois pontos, que é a unidade temporária, unidade onde vai ficar exclusivamente para TempDB do SQL Server, tá? E uma unidade exclusiva ali para backup, que é a B dois pontos, tá? Um cenário ideal teria que ser dessa forma, com discos exclusivos para cada parte ali, ou seja, não seriam particionados, particionamentos, e sim discos com controladores diferentes, tá? Esse seria um cenário ideal, mas a gente sabe que não é todos os clientes que têm poder aquisitivo para poder fazer dessa forma. Se não tem, então no mínimo particiona e coloca os arquivos de dados das bases nessa outra partição. Beleza? Então vamos lá. Essas são dicas da pré-configuração, tá? E instalar o .NET Framework. Eu já tenho aqui um instalador do Express 2014, tá? Vamos abrir ele aqui.
Bom, ele descompactou aqui, né? Gerou uma pastinha. E ele já abre ali automaticamente também. Vamos guardar. Beleza. Esse aqui é o wizard para instalação do SQL Server Express 2014, tá? Aqui na aba de Installation a gente vai em New SQL Server Standalone Installation. Clica lá. Que ele vai dar início aqui. A gente já está na parte da instalação, tá, pessoal? Parte da instalação do SGBD e aí automaticamente a gente vai criar uma instância aqui que vai ser onde vai estar os seus dados. Inicialmente aqui a tela dos termos, né, da licença, accept, next. Ele está fazendo uma checagem aqui. Fez a checagem ali e já pulou para a próxima tela, né? A checagem deram todas certas. A parte do update aqui, eu não marco, porque normalmente a gente pega esse update através do Service Packs. Né? A gente olha a versão, vê se tem o último Service Pack aplicado, se não tiver, faz essa aplicação de forma independente. Tá? Não vou marcar aqui os updates. Fez mais uma checagem aqui. E aqui ele me mostra as features que eu posso instalar do SQL Server. Tá? Ele já automaticamente, basicamente, aqui seleciona todas, menos esse local DB aqui no fim. Tá? Não vou entrar em detalhes de cada uma. Quem quiser dar uma olhada é só sair clicando. Aqui do canto direito aqui ele mostra o propósito dessa feature. Tá? Eu vou desmarcar essas duas primeiras aqui porque normalmente são coisas que não se utilizam. Esse Server Replication, esse Full Text and Semantic aí. Tá? Eles não são utilizados, eu vou desmarcar eles aqui e vou deixar todos os outros marcados. Aqui embaixo é onde vai ser instalado no SGBD, tá? Tem essas informações aí. Vamos pro próximo. Bom, aqui ele já é a parte da configuração da nossa instância, tá? Pode ser uma instância nomeada, uma instância padrão. Se for uma padrão que aqui é default, ele nomeia com MS SQL Server. Né? Se for uma nomeada, você clica aqui e coloca o nome de preferência. Tá? Eu vou deixar... Eu vou renomear aqui, para ficar mais intuitivo, como é uma instalação Express, vou colocar o nome dela de SQL Server Express, SQL Express. Então virou uma instância nomeada chamada SQL Express. Fica mais intuitivo identificar aqui a instalação, que é uma instalação Express. Mas pode ser o nome que quiser, tá? Isso não impacta em nada.
Next. Bom, aqui ele mostra as engines que serão instaladas, tá? De tudo que eu selecionei até o momento, tá? Ele vai instalar ali o Database Engine, que é o que vai gerenciar tudo, a estrutura de banco de dados. Reports, a SQL Server Reporting Service, que vai gerenciar a questão dos reports, e o SQL Server Browser, tá? Não vou mexer em nada aqui em relação ao account name nem do tipo do startup, tá? Deixem do jeito que ele configura do padrão aqui, tá? E se for o caso também pode alterar o collation, que é o character set, tá? A gama de caracteres que você vai trabalhar com esses dados aqui, tá? Isso aqui normalmente é digitado pela aplicação, tá? E aí você seleciona, tá? Por padrão vem essa latinha aqui, mas pode customizar selecionando o collation pertinente ou customizando aqui em cima, tá? E aí isso aqui fica a critério mais do que a aplicação determinar. Next. Aqui é a forma de autenticação do SQL Server, tá? Marquem um Mixed, ou seja, permite conexões do Windows e conexões do SQL Server, com logins criados no SQL Server. Aqui embaixo ele já automaticamente reconhece o meu usuário aqui do SO e já adiciona ele na minha instância, tá? E aqui eu determino a senha de SA, que é o superusuário do banco de dados, tá? Determine a senha que for de preferência. Tá? E aí não esqueçam dessa senha, ela é importante, que é o do usuário SA. Bom, Data Directories aqui sim a gente vai direcionar agora os nossos diretórios padrões para aqueles discos que eu criei lá e mostrei no início. Tá? Vamos aqui para o User Database Directory. Vamos usar o MSQL Data. Vamos criar um folder, uma pastinha aqui dentro, com o nome da instância. E dentro da pastinha com o nome da instância, uma outra pastinha chamada Data. Ok. E aí ele já seta o data em cima. O diretório de log a gente vai direcionar para aquele outro disco de log que foi criado lá, que eu criei aqui. Novamente, um novo folder dentro chamado SQL Express, nome da instância, e um outro folder aqui dentro, vou chamá-lo de log, que vai ser onde armazenar os meus logs dos bancos de dados. Tá? Aqui também direcionar tempdb para aquele diretório específico que eu criei. Né? Novamente, uma pastinha com o nome da instância. E aqui no caso, como vai ser um disco só, duas pastinhas, uma chamada data e outra chamada log, que é os arquivos de dados da tempdb e os arquivos de log. Tá? Aqui ele direciona para de log, mas aqui em cima coloca data e aqui embaixo muda para log. Né? E o diretório de backup que também ele solicita, vamos direcionar para aquele lá que a gente criou. Tá? SQL Server, SQL Express, desculpa. Nome da nossa instância. Vou deixar só assim, depois isso pode ser redirecionado. Tá?
Esses diretórios, pessoal, são diretórios padrões, tá? Porque toda vez que eu criar uma base de dados, ele já vai direcionar para esses locais, tá? Bom, aqui se usa instância, deixa aqui o padrão, o default que vem, e o file stream, se você tiver, você habilita. Se for usar, habilita. No caso, não usar, então não vou habilitar. Capturando aqui, configuração da instância e configuração dos diretórios, tá? Que é o que principalmente a gente mexeu aqui. Next. Instala e configure, deixa marcado lá, next. E aí agora ele está fazendo a instalação do HBD. Vamos aguardar aí. Bom, pessoal, no finalzinho aqui da instalação, esperando ele fazer os últimos ajustes. Aqui ele lista pra gente tudo que foi instalado, se foi feito com sucesso ou não, tá? Afinal de tudo, tem que estar essa telinha aí com tudo feito com sucesso, tá? Dá o close aqui, fechar isso aqui também, e vamos achar que tem duas ferramentinhas principais que vou pontuar com vocês aqui. Tem esse Configuration Manager que eu consigo ver os meus serviços, tá? Os serviços que foram instalados nessa instalação, tá? O principal aqui é o SQL Server, que é o do banco inteiro, gerenciador do banco inteiro. O Reports, o browser, esse agente aqui ele instala, mas ele não é configurável, tá? Ele não vem habilitado, você não consegue habilitar porque ele, na versão Express, não é habilitado. Além desse, tem o Manager Studio, que é a ferramenta de gerenciamento das bases e do banco como um todo. Então esse é o estúdio, que ele pede a conexão, aí ele traz a minha instância e o modo de autenticação do Windows. Tá? Vou deixar autenticando com Windows, que é aquele usuário que a gente adicionou lá na instalação. Connect. E aqui ele traz a minha conexão. Bom, duas configurações, duas pós-configurações que eu recomendo ser feita quando você instalar um SQL Server, tá? A primeira lá, da memória, vamos ver como é que está a memória aqui. Botão direito na conexão, propriedades, memória. Por padrão, o SQL Server com esse número louco aqui, que é totalmente fora da curva, né? Na minha máquina eu tenho 2 GB de RAM, e aí a boa prática disso, e a recomendação da Microsoft é que você utilize 70% da sua memória RAM, tá? Sua memória RAM total. Uma conta por alto aqui, no meu caso, ficaria entre 1 GB 300 e 1 GB 400. Vou colocar 1 GB 300, no caso aqui em mega, né, 1300.
para ficar tranquila a operação, tá? Clique em Run New Values e OK para ele setar a configuração da memória. Vamos checar. Botão direito na conexão, propriedades, memory. Lá ele já configurou com 1300. Apesar do o Express ter uma limitação de 1 GB, pode ocorrer do SQL Server utilizar mais, tá? E isso é uma coisa muito maluca do SQL Server, então sempre configure essa memória aqui. Bom, a outra configuração é a configuração das bases, dos databases que você tem aí na sua instância, tá? Aqui eu vou fazer a configuração desses dois que ele criou aqui por port, mas você faz isso de banco por banco, em todos os bancos da sua base, tá? Seja quantos eles forem. Isso que eu vou mostrar agora, tá? Seleciona a base, no direito, propriedades, vem aqui em Options e vamos aqui no início, tá? Ele vem com essa aba de automática aqui, algumas coisas configuradas, tá? Que a gente vai desabilitar, tá? Update de estatísticas, a gente vai tirar, tá? Porque além de estar criando, ele já vai estar querendo atualizar ao mesmo tempo, e isso pode gerar concorrência, tá? Se esse shrink aqui tiver true, coloca false também. Esse cara aqui enquanto o log está crescendo, ele está querendo fazer o shrink no log, e isso também pode gerar concorrência, tá? Esse autoclose aqui também, coloca ele como false, tá? Basicamente vai ficar só de criação de estatísticas, aqui, porque é aquele cara que cria, mas não atualiza. Todos os outros aqui podem gerar concorrência, tá? Uma outra configuração que eu recomendo fazer é mudar o modo de recuperação aqui, o Recovery Model, colocar sempre full, tá? Que aí eu consigo fazer backup de log desses caras, né? Vou fazer o outro aqui para ficar bem fixado. Seleciono a base, propriedades, options, desculpa, mudo aqui para Recovery Mode Full e na seção automática deixa somente a criação de estatísticas como true. Todos os outros você coloca false, tá? Para ele só criar as estatísticas aqui, tá? Pode dar OK aqui. Façam essa operação para todas as bases de vocês, tá? É uma boa prática logo depois que você faz a instalação. Bom, isso aqui é uma configuraçãozinha pós-instalação, né? Mais que isso, aí tem que ser uma coisa mais detalhada. Você tem que acompanhar a operação para ver o que está acontecendo. Bom, outro cara que eu vou ensinar vocês a instalar aqui é o Performance Dashboard. Eu já deixei ele aqui na minha área de trabalho, tem baixado, tá? Vamos instalar ele aqui. Ele é uma interfacezinha onde você consegue visualizar informações e detectar possíveis problemas em tempo real, tá? Vamos instalar ele aqui que eu mostro a interface e vocês veem como ele funciona. Eu baixei ele, está aqui o instalador, coisa simples, clicar 2 vezes, é um wizardzinho, next, accept, next, se quiser colocar o nome da organização coloca, next, next. Antes aqui só visualizar, tá, que ele vai instalar aqui na unidade C, a mesma instalação do SQL Server, essa pasta 110 aqui. Isso aqui vai ser importante porque a gente vai rodar um setup que tem nesse caminho. Next, install. Coisa rápida, finish, e ele abre esse tutorialzinho aqui que é o que a gente vai fazer agora, tá? Depois que instalou, tem que rodar um setup desse Performance Dashboard. E ele vai estar lá na unidade C, que foi mostrado na instalação, né? Computer, unidade C, Program Files, Microsoft SQL Server, 110, Tools, Performance Dashboard, tá? Tem um script aqui chamado Setup. Abre ele no Manager Studio. Para a gente poder executar.
E não tem segredo, nem precisa avaliar isso aqui não. Tá? Só vem aqui e execute. Ele vai rodar aqui, vai fazer uma série de configurações para poder rodar esse reports, performance dashboard. Espera ele executar ali, script completo. Tá? Pode fechar ele. E como é que eu faço para ver o relatório agora? Beleza, botão direito na conexão, Reports, Custom Reports. E aí a gente vai lá naquela pastinha da instalação, que é a mesma do Tools lá. Computer, unidade C, Program Files, Microsoft SQL Server, 110, Tools, Performance Dashboard. Aí tem esse RDL aqui. Seleciona ele e manda dar Open. Pode clicar em Run aqui, ele está dando um alert, mas é para rodar o Performance. Que ele vai abrir a tela aqui. Bom, Performance Dashboard, galera, é essa interface assim aqui. Ele me traz informações em tempo real das operações da instância e de consumo de recursos da instância. Tá? Consumo de CPU, se tiver rolando algum wait na sua base, ele vai trazer aqui preenchido, tá? Falando qual é o wait, lock, I/O, buffer. Tá? E aqui embaixo algumas informações sobre as atividades. Histórico de informações, de wait, de I/O, das carries, baseado por CPU, por leitura, por duração. Tá? Nossos traces ativos, Event Sessions, Active Sessions e Databases. Aí ele pode recomendar índices aqui também. Tá? Te dá mais algumas informações em relação aqui à atividade do momento. Tá? Bem intuitivo, se eu quiser ver informações dessa CPU aqui, clico no azulzinho que é o do SQL, ele manda rodar aqui, traz informações, tá? Bem legalzinho, bem intuitivo, tá? Aí na nossa sessão, nossa consulta, tá? Então é um recursozinho que eu posso utilizar para gerenciar a minha instância. Bom, galera, para esse tutorial é isso, tá? Coisa bem simples, né? Com pré-configuração e instalação do RGBD, criação da instância, a pós-configuração, que é o que a gente fez ali na memória e nos bancos, e o Performance Dashboard. Isso que a gente queria contemplar aqui. Então a gente passou por todos os pontos. Tá? Vou deixar os links para baixar na descrição e a sequência do roteiro. Beleza? Então é isso aí, galera. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.